Olá, amigos! Acabei de chegar aqui em Málaga, essa cidade que fica no sul da Espanha, uma cidade cheia de arte, de sol e de muita praia. E hoje eu vou mostrar para vocês nesse vídeo quais são as belezas, as histórias, o que é que a gente pode aproveitar dessa cidade aqui em 1 ou 2 dias. Eu não sei exatamente ainda quanto tempo isso aqui vai levar. Talvez eu já tenha colocado no título, ou talvez não, mas vamos explorar junto comigo. E é claro que também vamos explorar junto com Bia. Bora! Bueno. Dias. E a gente, na verdade, chegou há pouco tempo aqui. No último vídeo estávamos em Roma, visitamos o Vaticano e diretamente de lá pegamos um avião e chegamos aqui em Málaga, que já estamos aqui sentindo uma diferença desse calor aqui do sul da Espanha. Málaga fica mesmo concentrado no coração da Costa del Sol, então eles também têm aí mais de 300 dias de sol no ano. E a primeira coisa que a gente vai visitar, agora são meio-dia, esse estabelecimento aqui abre às 11h30 da manhã, e é uma taberna muito antiga, foi fundada em 1840 e eles têm uma tradição até de que as pessoas aí consomem tudo em pé. As contas são anotadas em giz na tábua lá da taberna e você tem que tomar cuidado para não apagar, porque se apagar o cara vai olhar feio para você. Então a gente vai ver se realmente é isso tudo, se realmente funciona desse jeito. E dizem que é aqui o famoso lugar onde pode consumir o vinho doce de Málaga direto do barril. Vamos dar uma olhadinha aí. Vermont, gracias. Ok, gracias. Ya está 50, ¿vale? Ok, 4,50. My name is Carrie So where are you from? from Tanzania. Tanzania, nice country. Wow. In Africa. Kilimanjaro. Ah, we are from Brazil. Brazil. Oh, Are you living here? Yes. I How come many- here every time. Really? Yes, I live here. I will post this on my channel on YouTube. Can I post it? Yeah, no Okay. problem. Okay. Yes. Okay. All right. Thank you. Yeah. So that I'll be famous or something for one Yes, day. one day. I'm Carrie from Tanzania, Dar es Salaam. Yeah. Esse é. E como vocês viram aí, realmente eles colocam a conta aí até mesmo assinado ali na mesa com giz, como era feito antigamente. E esse local que a gente foi, que está logo aqui na esquina, ele fica exatamente na porta do metrô, então é muito fácil chegar aqui. Nossa, o sol já está batendo na cara ali. E o drink também era muito gostoso. A gente pegou um moscatel e pegamos também um vermont, muito docinho, aquilo dali. Qualquer hora dá pra ficar bêbado fácil. E uma rápida caminhada logo depois saindo dali da taberna. Você vem sempre em frente e vai encontrar ali naquele espaço que fica aqui atrás. É algo como se fosse um passeio, assim, todo arborizado, que eles chamam de passeio del parque. Se você tiver um tempinho para vir relaxar, aí você pode passear aqui por esse local. Mas o que a gente vai fazer é entrar aqui em uma das ruas que eles dizem ser uma das ruas mais caras da Espanha, uma das principais ruas comerciais aqui de Málaga. Chama-se Calle Marqués de Larios. Ali está mais ou menos o nome da rua correto para vocês. E é uma rua que você já nota que o chão é cheio de mármore. Essa rua aqui também tem umas florzinhas, toda organizada. E pelo que eu sei, ela foi construída pela família Larios, que eram os magnatas da indústria aqui da época. E essas esquinas aí dos prédios, como vocês podem ver, elas são curvadas. Aqui também nessa outra azul, ela está bem curvada e essa curvatura tem uma explicação. A arquitetura dessa rua foi construída com essas esquinas curvadas para permitir que a circulação do ar fosse facilitada e evitasse também a propagação de doenças aí da época, principalmente as pestes. Se vocês já ouviram falar da peste que ocorreu aqui na Espanha, peste espanhola e tal. Então isso é proposital para deixar a circulação do ar. Era uma ideia até avançada para a época. Nessa rua aqui também não passa carro e é aqui também onde eles colocam as famosas luzes de Natal de Málaga, que se você pesquisar na época natalina aí, vocês vão ver que eles colocam diversas luzes assim, num corredor bonito e tal. E se você caminhar, obviamente, por toda essa rua aqui comercial, até o final dela, você vai encontrar uma praça que é também muito famosa, se não a mais conhecida aqui de Málaga. Essa praça, vamos pensar o seguinte: imagina que Málaga é um corpo.
o que vai acontecer é que essa praça seria o coração de Málaga. O nome da praça é Plaça de la Constitución. E aqui já encontramos logo uma bandeira da Espanha e a praça que fica logo aqui na nossa frente. E essa praça só tem esse nome porque é uma homenagem à Constituição Espanhola de 1812, se eu não estou enganado. Peguei até aqui uma sombrazinha para falar um pouco mais dessa praça para vocês, que era o palco de eventos públicos e políticos desde a época aí da Reconquista Cristã. Para quem não sabe, Málaga ela passou na mão de algumas pessoas aí ao longo da história. Passou na mão aí dos mouros, né, dos muçulmanos, e depois foi tomada de novo pelos cristãos. E durante séculos foi aqui nessa praça onde as pessoas proclamavam leis e era também onde o pessoal divulgava aí as decisões reais, né, dos reis aqui e tal. Então imagina que essa praça daqui era onde ocorria aí celebrações, reuniões oficiais e muitas outras coisas. Eu não sei se Bia aqui vai ter a mesma impressão, mas o que eu tenho notado aqui é que tem muita gente na rua, muito turista, muita gente também eu vi com a camisa do Clube de Futebol de Málaga e tem muita criança, muito idoso, é bem misturado assim, não é um turismo para um segmento só de pessoas não, né? Tem uma variedade de turistas por aí. Eu acho que tá calor, o verão tá chegando. Mas aqui é verão o ano todo. Ah, mas tá calor, tá muito calor. Olha o salsicha ali passando aí, gordinho, que é uma beleza. E antes da gente sair daqui da praça, a gente pode notar que aqui pelo chão tem umas placas de bronze. E essas placas de bronze aqui, elas representam exatamente os anúncios oficiais que ocorreram após aí a aprovação da Constituição Espanhola em 1978. E aí, como homenagem, eles colocaram aqui capas de alguns jornais desse dia. Até diz aqui, olha, a Constituição aprovada ainda com maior índice de abstenção do que o previsto. Aqui também outras capas do ABC, ao País, inclusive tem informações mesmo, tipo, da duração aí. Como eu disse inicialmente, é uma praça que ela foi dedicada a homenagear aí a Constituição Espanhola. E aqui 2 ou 3 ruas estreitas depois ali da praça que estávamos, nós encontramos a Catedral daqui de Málaga, que é exatamente essa aí em cima. Ela na verdade é conhecida não como Catedral de Málaga, ou até pelo nome oficial dela, que na verdade o nome da catedral é Santa Iglesia Catedral Basílica de la Encarnación de Málaga. E quando eu fui ver sobre essa catedral aqui, eu vi que ela levou mais de 200 anos aqui a construção e aparentemente ainda está construindo, né? Estão reformando aí, fazendo algumas obras. A verdade é que essa basílica aqui, ela é conhecida como La Manquita, ou A Manquinha em português, e eles só chamam ela assim porque uma das torres nunca foi terminada, como vocês podem ver, era para ser terminada essa torre aqui. E eles não terminaram aqui. E eles dão a desculpa de que não conseguiram terminar isso porque o dinheiro que era para terminar essa torre aqui foi utilizado para ajudar os Estados Unidos na Guerra da Independência contra a Inglaterra aí, anos antes. E eles ficaram sem recursos para concluir a torre. E aí ficou esse apelido aí que eles chamam a Igreja de Manca. Dizem por aí, quem é manquita é a igreja, mas na verdade quem tá manco é o Tarly. Será? O pior é que a gente andou bastante aí nos últimos 2 vídeos. Quem não assistiu, assista, pelo amor de Deus. Também aproveita esse momento já desse vídeo para você não esquecer de deixar o seu like e se inscreva no canal também para conferir mais vídeos. Mas exatamente por termos andado tanto aí nos últimos dias, que eu tô aqui com o pé realmente dolorido, a lombar já não tá legal. Mas viagem é também para isso, né? Não é só descanso. Algumas viagens são feitas também como investimento também físico do corpo, para que você possa realmente aproveitar os lugares e explorar onde você vai. Agora, eu também não vou ficar reclamando muito, porque tem gente que tá com o pé doendo por outros motivos bem piores que o meu. Eu tô aqui dentro de um privilégio, graças a Deus. Por que você não gosta de ouvir a verdade? Porque fora da câmera você só reclamou. Mas é a verdade. Olha aí, foi só falar de Roma que a gente já encontra isso aqui, ó. Isso
Isso aqui é uma pirâmidezinha aqui no meio da cidade, mas já mostra aqui algumas coisas relacionadas ao Império Romano. Olha o que é que nós temos aqui. Isso daqui nada mais é do que o Teatro Romano de Málaga. E aí você tem que pensar assim, como que isso aqui foi descoberto? Pelo que eu sei, alguém foi fazer uma reforma num jardim, aí do nada achou um teatro romano debaixo da terra. E isso foi o que aconteceu aqui, parece que no ano de 1950, ou foi em 1951. Cavaram para fazer uma construção, uma reforma e acharam aí o anfiteatro. Para entrar aqui nesse teatro romano é gratuito e ali há algumas informações que diz que esse teatro foi construído no século I a.C. e ficou aqui enterrado por séculos, como eu mencionei aí a vocês. E durante séculos as pessoas construíram casas sem ter nenhuma noção de que poderia ter esse teatro romano aqui embaixo. Aqui é para vocês terem uma noção de como era o edifício aqui, olha. Parece que tinha umas paredes, aí tinha um teatro, as colunas em cima e ficava aqui as pessoas. Depois do Teatro Romano, a gente está entrando agora no Alcazaba, que nada mais era do que uma fortaleza muçulmana. Para não ficar muito confuso, Málaga, ela passou por mão e transição de muita gente. Começou com fenícios, bizantinos, passou na mão dos romanos. Ao longo do tempo chegaram os muçulmanos, que, para quem não sabe, Málaga fica muito próximo do Estreito de Gibraltar, que geograficamente é um ponto estratégico, onde você pode sair e entrar na Europa ou África muito facilmente. É só atravessar ali o estreito, você está na África, só atravessar o estreito novamente, você está na Europa. Então, na época, os povos muçulmanos tinham essa ideologia de ter a expansão territorial para reforçar ainda mais o califado. E então, os muçulmanos avançaram e tomaram esse ponto estratégico que o reino, na altura dos visigodos, eu acho que era isso, estavam fracos e acabaram perdendo o poder para os muçulmanos, que ficaram aí, acho que durante 7, 8 séculos, com a dominação aí de boa parte da Península Ibérica. E Málaga só saiu do domínio dos muçulmanos na reconquista do Reino de Castela. Na verdade, o Reino de Castela promoveu a reconquista cristã, em que era uma questão de pegar aqui a joia, né, da região, que era Málaga pelo ponto geográfico estratégico, para reintegrar o reinado e ter aquela ideologia de, tipo, numa crença inteira, de uma fé só, criar ali o reino mesmo da Espanha de modo geral, unificando tudo. Então toda essa estrutura que vocês vão ver é mesmo uma arquitetura mais voltada para a arquitetura muçulmana. Como vocês puderam ver aí na imagem, esse palácio fortaleza muçulmano está bem preservado ainda, apesar, obviamente, da inutilização ao longo dos anos. E os árabes foram gênios, porque eles pegaram também boa parte dos mármores que a gente olha por aqui, de templos romanos, principalmente daquele teatro romano lá que a gente viu. Então eles fizeram meio que uma reciclagem histórica aí. E isso daqui foi construído no século XI para ser mesmo a residência dos muçulmanos, pelo menos dos governantes muçulmanos. E agora descansando aqui, né, que ninguém é de ferro, e aqui parece um labirinto aqui dentro. E a gente ainda tem que sair para entrar ali no castelo. O bilhete para um desses monumentos custa 7 euros. Se você comprar conjunto, tipo o Alcazaba e o castelo, sai por 10 euros. Então é muito mais vantajoso. Eu tô tentando até agora descobrir uma forma da gente vir para essa parte aqui e subir para ir lá no castelo, que ainda é lá em cima daquele morro. Porque se sair ali embaixo, eu acho que já sai da atração. Eu tenho que pagar de novo, né? Eu acho. Não sei, eu tô em dúvida e eu fui lá embaixo, ali naquela parte externa, e não consegui ir aqui. Afinal era aquela rua de baixo e a gente está subindo morto aqui já. Olha o tanto de coisa que a gente já subiu. Tudo aquilo ali lá embaixo a gente já subiu. E ainda tem mais esse vão todo aqui. E depois mais para lá para chegar no castelo. Ontem foram 560 e poucos degraus na Basílica lá do Vaticano. Não, mas olha isso. Mas isso aqui é uma ladeira isso também. Isso aqui tá inclinado.
Meu Deus do céu. É a inclinação. Daí o povo ainda traz carrinho de bebê. Eu não sei como é que aguenta com carrinho de bebê. A Bia tá tão cansada ou mais cansada quanto eu. Olha como ela vem ali, toda derrotada ali, ó. Talvez até esteja mais cansada que eu. A gente chegou aqui numa parte que é tipo um mirante que tem, miradouro. E a gente consegue ver o quão arborizada é a cidade. Tem muita arborização. E aqui a gente consegue ver lá a catedral, que eu mostrei mais cedo. Consegue ver a Alcabasa, que é onde a gente estava. Toda essa muralha que vai dar lá no castelo. Consegue ver também um porto marítimo. Depois eu vou tentar ir lá no porto marítimo e falar um pouco mais para vocês. Também é possível ver ali embaixo a arena de touros. Poucas pessoas estão visitando ali a tourada, não são muitas. E eu já vou adiantar, eu também não vou lá dessa vez. Eu fui em uma arena dessas de touradas quando eu estive em Sevilha. Ainda nem fazia esses vídeos assim, mas nessa eu não vou, porque eu já tô no sacrifício aqui subindo isso. Essa é diferente, ela é bonita por fora. Ela tem a sua característica, tanto que ela tem 16 lados, é um polígono, não é um círculo como geralmente é essas arenas aí. E uma coisa também interessante dessa arena aqui é que durante a Guerra Civil Espanhola ela foi utilizada aí como campo de concentração para os prisioneiros da República, os prisioneiros republicanos. E outra coisa também, né? Existe uma questão que é um debate aí sobre essa tradição da tourada, porque apesar da Plaza de Touros de Malagueta ainda estar em funcionamento até hoje, muita gente debate se isso deveria realmente acontecer, porque por um lado é uma cultura, nós entendemos isso, mas por outro lado também tem muita crueldade envolvida com animais. E aí muita gente tem essa conversa de tipo, é um patrimônio cultural, mas também causa maus tratos aí aos animais. Então é uma coisa aí, um debate que nunca termina. Eu não sei o que é que vocês acham, mas o ambiente inteiro aqui realmente de Málaga é muito bonito aqui de cima. De alguma forma tem como você subir também com transporte aqui, seja carro, táxi ou ônibus, mas a gente subiu tudo aí a pé. Se para subir a pé hoje em dia, com tênis apropriado, tudo certinho, era difícil, imagina aquela época lá. E o castelo já tá aqui. Toda aquela parte da subida com mirador e tal é de graça, mas aqui faz parte do conjunto pago. Tá aí as condições aqui, atualizadas de 2026. Finalmente dentro da torre e agora com um pouco mais de vigor, não é? A gente tá mais acabado, na verdade. E aqui dentro do castelo você consegue entender o porquê que ele foi criado de uma forma tão fechada e lá em cima assim de Málaga, porque oferece uma visão 360. Foi construído isso daqui só no século XIV, ou seja, 3 séculos depois da construção de Alcazaba. Eles só construíram isso daqui para realmente defender a Alcazaba de ataques de artilharia. Então você aqui tem uma vista 360 de Málaga mesmo. Dá uma volta inteira, vê Málaga por todos os ângulos, até garantir a proteção total. E um pequeno e breve detalhe também que eu queria falar é que esse lugar aqui foi o último a cair durante a Reconquista dos cristãos, a Reconquista cristã, melhor falando, porque os reis católicos, eles chegaram aqui e na verdade destruíram lá embaixo. E só essa fortaleza, eles fizeram um esquema que foi deixar o pessoal fechado, trancado de refém, morrendo de fome e sede, até eles desistirem e se rendessem. E depois que eles se renderam, essa galera muçulmana aí foi explorada ao máximo e foi escravizada. E utilizaram os caras para fazer barbaridades aí, com certeza. O pessoal ali na piscina, aproveitando agora que tá um calorzinho. A gente aqui cansado que acabou de subir. O que é que você acha disso? Tô com inveja. Tá com inveja? Eu não contei pra você não, mas você passou no teste. Que teste? Eu sou milionário e eu comprei aquilo ali pra gente. Tá bom. Só que não. Agora vamos falar a verdade, tá? Se você gosta de história, acho que talvez vale a pena você visitar o Alcabasa, visitar o castelo de Gibralfaro, realmente tem ali histórias e tal. Eu gosto de história e não me senti tão bem assim, talvez pela subida. A subida e toda essa vista que a gente vai ver é de graça, então você também não precisa pagar.
Se você não é tão fã assim dessas histórias de muçulmanos que invadiram aqui, eu recomendo que você até pegue um táxi ou qualquer outro transporte, um ônibus ou autocarro, como fala em Portugal, e suba aqui até o Mirador de Gibralfaro, que fica embaixo do castelo, que é basicamente onde as pessoas tiram fotos icônicas, que diz que se você não vem para cá, você não veio para Málaga. E é exatamente essa visão que nós temos e que realmente compreendemos o quanto era importante eles criarem essa área militar para ver se teria algum invasor ou não aqui, na época em que eles comandavam essa região. Quando eu digo eles, eu me refiro aos muçulmanos. Pegamos um autobus para descer ali o Morro do Gibralfaro e depois que fizemos isso, tivemos que caminhar ainda por cerca de 1 quilômetro para chegar aqui no próximo ponto turístico de Málaga que eu queria ver, que é exatamente esse Santuário de la Vitória. Na verdade é uma igreja aqui dedicada a Maria da Vitória, Maria de la Vitória. Deixa eu só sentar um pouco ali na sombra. Essa igreja aí é dedicada à Virgem de la Vitória, que é a padroeira da cidade, e a cripta dela tem uma coisa macabra. Eu não sei se eu vou conseguir ver, mas a cripta dela tem a decoração aí macabra com esqueletos. E foi construída essa igreja aqui após a conquista de Málaga pelos reis católicos. Os reis católicos que eu geralmente estou sempre falando assim, são os reis, acho que espanhóis, eu não lembro, eu posso deixar o nome deles aí. Mas esse lugar que vocês estão vendo aqui é o lugar onde os reis católicos montaram um acampamento para tomar Málaga dos muçulmanos. E isso marca como se fosse a vitória cristã sobre os mouros. Por que eu decidi vir aqui? Justamente para fechar essa história de que Málaga passou por várias transições até a reconquista cristã e ficou assim como uma cidade cristã até hoje, ou laica. Confesso que isso daí eu não pesquisei não. Quem souber e quiser compartilhar a informação, comenta aí. Infelizmente eu não consegui entrar aqui não. Perguntei a uma mulher aqui local que estava aqui próximo, ela disse que isso daqui só abre às 5, agora são 4 horas da tarde e eu não vou conseguir ver a igreja por dentro nem a cripta. Pelo menos eu concluí essa história aí das transições que Málaga passou, mas é isso. Bora para outro lugar. Já agora comendo porcaria na rua e muito mais feliz da vida, não é? A gente chegou aqui no Muelle 1, é um lugar onde anteriormente era uma zona militar, depois passou a ser uma zona industrial, como vocês podem ver mais lá ao fundo, e depois eles renovaram isso aqui para ser um porto, onde recebe aí também grandes iates. E esses iates aí não são também nada baratos, talvez até na mesma vibe lá do vídeo de Mônaco. E aqui, hoje eles concentram esse lugar aqui para fazer uma caminhada com shoppings, digamos assim, lojas, restaurantes e muitas mais outras coisas que nós vamos ver aí. E aqui também no Muelle 1, ou é Muelle 1, não lembro agora qual é a pronúncia em espanhol correta, mas aqui tem o Centro Pompidou de Málaga, que é uma filial do Pompidou de Paris, aquele museu colorido que fica até perto lá do Louvre, se eu não estou enganado. E esse cubo colorido aqui, ele ficou bem famoso na cidade, as pessoas vêm para cá para tirar foto. E é um museu de arte moderna aqui, literalmente colocaram um pedaço de Paris aqui no meio de Málaga. E essa coisa engraçada aí, uma loja do Real Madrid e a outra do Barcelona aqui, uma do lado da outra. Uma rivalidade, uma do lado da outra aqui em Málaga. Lembrando que Málaga também tem um próprio clube de futebol deles, que tem o nome mesmo de Málaga,
E eles, acho que a fundação deles é desde 1994. Eu sei disso porque eu já joguei modo carreira com eles no videogame. Acho que nesse momento atual eles devem estar tipo na 4ª posição da segunda liga espanhola. Isso mesmo. Eu espero que eles subam aí. E já vi muita gente também com a camisa deles aqui. E continuando aqui com a caminhada, nós temos aqui de frente logo um farol que eles chamam, curiosamente, de La Farola, que é o nome feminino do farol. Eu acho que é um dos poucos, se não o único na Espanha que eles chamam de feminino, porque no espanhol farol é o faro, mas aqui eles dizem que pela estrutura da base e pelo formato desse farol que eu vou mostrar para vocês, eles dizem que isso daí tem uma elegância e é um formato mais feminino. Concordo muito com isso aí não, viu? Negócio com a base lá ele grossa aí. Pensamento diferenciado dos caras. E esse farol aí, ele é icônico aqui em Málaga porque ele já foi utilizado pela zona militar, pela zona industrial, de diversas formas. E durante a Guerra Civil, inclusive, pintaram esse farol aí de cor de terra para ele não servir de guia para os bombardeios navais. E aí ele fica bem aqui no final do percurso do Muelle 1. E o farol logo aqui atrás, quando você decide caminhar direto, você chega na praia mais famosa do centro, que está logo aqui na minha frente. E eu tenho que tomar cuidado porque aqui é muito comum o pessoal ficar fazendo topless e eu não quero mostrar o peito de ninguém aqui para ser banido do YouTube. Aqui começa então a praia e ela se estende até o litoral. A gente vai acompanhar e eu vou mostrar mais imagens. Mas antes, já vou mostrar para vocês que esses barquinhos aqui é bem comum. Acho que de manhã eles ficam fazendo sardinhas fritas aqui na brasa e vende para o povo comer como um tira-gosto, um aperitivo. E dá para perceber também que a areia não é dourada, ela é meio escura. E isso tem um motivo, porque parece que essa areia ela não é original daqui. Ela é colocada aqui artificialmente. Acho que eles tiram de um outro lugar e trazem areia aqui para essa praia. E isso acontece porque o porto ali que a gente estava vendo anteriormente, de um modo geral, ele bloqueia o movimento natural dos sedimentos e aí a areia natural não consegue ficar aqui, nem sequer chegar exatamente a essa praia. Então é colocado aí uma areia mais escura, não aquela dourada que a gente costuma ver de praia. Muita gente deve pensar que essa praia aqui tem o nome de Praia de la Malagueta por conta da pimenta, mas é só mesmo porque é óbvio que Málaga e Malagueta é uma palavra próxima uma da outra, né? Mas tem gente que acha que é... Não é por causa da pimenta? Não, não é por conta da pimenta. Agora só tem uma dúvida, será que a água ela é quente ou fria? Puta que pariu, vamos embora. A gente foi colocar só o pezinho ali na água, quase ficamos, né, empedrados. A água é muito gelada, não dá pra entrar não. Até a gente tava pensando em vir aqui amanhã de manhã só pra tomar um banho de tarde e tal, passar o dia na praia, mas não compensa não, é melhor a gente fazer outro tipo de atividade. Parar num lugarzinho, comer uma coisa gostosa, beber uma coisinha, pra depois a gente voltar pra casa em paz. E olha, até consigo já mostrar pra vocês, a gente começou meio-dia ali agora, olha. 7h24, porque não me deixa mentir. Nós exploramos, na verdade, já bastantes pontos aqui e vamos agora tentar pegar o pôr do sol. Muito bem, então, chegamos ao final do passeio, exatamente às 7h40, 7h41 agora, virou no exato momento. Vocês viram aí logo no início que isso começou, era meio-dia, sendo que desse tempo, na verdade, a gente poderia até ter aproveitado mais se a gente não tivesse subido todo aquele castelo. E, inclusive, tá até ali, eu vou mostrar. Naquela parte lá em cima é muito alto, mas ainda assim a gente conseguiu ver pelo menos os principais pontos turísticos. A verdade é que se você quiser ver bem as cidades, é claro que com muita calma você vai precisar de mais dias. Os vídeos que eu faço é só para mostrar que é possível sim você ver às vezes as cidades em 1, 2 ou 3 dias, a depender da cidade que você vá. E esse que é o propósito mesmo assim de eu fazer esses vídeos e mostrar também que o passeio é, na maioria das vezes possível, fazer de forma gratuita ou sem gastar muito. Outra coisa que eu queria dizer é que Málaga existem outros pontos turísticos, assim como qualquer outra cidade, que às vezes a gente deixa passar porque não é uma prioridade pra gente, mas na hora de construir um roteiro a gente define o que é ou não importante. Às vezes visitar o castelo como eu visitei hoje não é tão importante para
alguém que queira vir para Málaga. Às vezes ela só quer pegar o ônibus e ir para o Mirante lá, que é possível e faz de graça a foto e vai embora. Então tá tudo bem também. Mas Málaga foi uma cidade com muito sol, como vocês podem ver, ainda tem muito sol, muita gente. Eu nem sabia que Málaga era tão turística assim. A gente tá ainda na primavera e tá muita gente aí mesmo, muita gente na rua. E eu não sabia que tinha essa estrutura, como vocês podem ver aqui atrás, de grandes iates também luxuosos, que chegam a todo momento aí, param e devem passear também por essa região da Costa del Sol. Mas é isso, Málaga foi um lugar com muito sol, precisa de muita energia para subir as coisas. Ainda bem que teve sol, porque a gente é azarado. Ainda bem que teve sol, porque geralmente a gente leva chuva. E como eu falei também aí sobre as coisas dos roteiros, as coisas que as pessoas podem utilizar ou não, só para dizer também que Málaga tem pontos como o Museu do Picasso, porque o Picasso nasceu aqui, a gente não foi, mas quem é muito fã de arte, principalmente da arte dele, pode ir para o museu dele. Bem como também quem gosta muito de futebol e gosta muito do clube de Málaga pode visitar, por exemplo, o estádio de Málaga, que nós também não fomos lá. E é isso. Se você curtiu esse passeio, então deixa o seu like, que me ajuda muito. Se possível, indique para alguém, um amigo, um familiar, pai, tio, avô, cachorro. Coloca alguém para assistir aí o vídeo, que me ajuda muito. E se inscreva no canal para continuar assistindo mais vídeos como esse. Não é? E a gente vai se ver ainda em outras viagens, outros vídeos. Dessa vez eu digo assim. Tchau. Fui!